Muito bom dia a todos. Hoje, 22 de novembro de 2024, aqui na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Aqui é a disciplina de Fundamentos da Entrevista Jornalística com o professor Sean Hagen. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial que nós vamos entrevistar para essa disciplina, né? Ela que tem 29 anos, é formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pelotas e, no momento, é doutoranda aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Ciências Sociais. É isso, né? A gente está falando da Mariana Félix de Quadros, que, no momento, também é vice-presidente do PT de Porto Alegre. Bom dia, Mariana. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu sou o Rios e eu já quero, de cara, começar te perguntando o seguinte. A gente sabe que a gente acabou de sair aí de uma eleição bastante polarizada no cenário nacional. A gente viu aí em Porto Alegre, né, um cenário em que a gente teve um candidato de direita disparando nas pesquisas, né, o PT, a gente viu aí que quase não foi ao segundo turno. Então, queria saber de ti como é que tu avalia essa eleição que aconteceu. O que aconteceu para a eleição ter tido esse resultado? Bom dia, Rios. Bom dia a todo mundo. Queria primeiramente agradecer o convite para estar aqui, né? E o Rios já começou com uma pergunta bem complexa, né, para a gente começar aqui a nossa entrevista, né? Eu acho, sinceramente, que são muitos elementos que ainda a gente precisa analisar, né, do que foi o resultado no primeiro turno e do que também significou, né, a vitória do prefeito Mello, assim, né? E aí eu acho que não tem só um elemento, eu acho que tem vários elementos, né? A gente fala sempre que uma análise ela precisa ser multifacetada. Ela não pode ser somente unilateral, né, ou de acordo com o nosso viés ideológico, mas que, como pesquisadores, né, a gente tem esse dever de analisar todos os elementos possíveis, assim, né? Mas um que eu acho que é central é a emergência da extrema-direita, né? Reorganização da extrema-direita no Brasil, que chega em Porto Alegre de uma forma muito contundente, né? Não é à toa que o Mello, né, apesar de também ser de um partido de centro, trouxe também o discurso bolsonarista para o centro da campanha, né, bastante misógino, uma campanha bastante misógina também, né, com bastante conservadorismo. Então a gente vê aí uns traços de como o bolsonarismo ainda segue forte no Brasil e como que aqui em Porto Alegre também, né, contribuiu para o resultado eleitoral, levando em conta também que nós vivemos num país que tem valores autoritários, né, desde o processo da ditadura, desde o seu processo de construção a partir do colonialismo. Então, o senso comum ele é muito mais fácil de ser colocado na ordem do dia, né? O que a gente luta enquanto esquerda é tentar desmobilizar, digamos assim, esses discursos que historicamente estão no nosso país, né? Então, é um processo de desconstrução para construir. Então, são dois processos juntos. Não somente um processo de reforçar esses estereótipos, né, essas ideias de senso comum que não têm nenhum viés científico. Então, acho que a emergência da extrema-direita, com certeza, foi aí um dos elementos, né? A gente também tem aí a máquina pública, a gente também tem uma campanha milionária do lado de lá, né? Porto Alegre tem donos, então dinheiro importa para uma campanha política, também vai, né, dar bastante efeito e ajudar, e além também que foi uma campanha que trabalhou com a despolitização do povo, né? Com a despolitização do povo, né? Que trouxe as desigualdades no sentido de reafirmar, né, o seu projeto, assim, mas no sentido de não ver as pessoas como empoderamento, como sujeitos políticos, né? E isso tudo vai contribuir, com certeza, para esse resultado que a gente teve. Com certeza. Agora tu falaste sobre desconstruir para construir, né? Então a gente viu aí que teve aí uma separação, a Juliana Brizola com quase 30% dos votos, a Maria do Rosário também com quase 30% dos votos, já o outro candidato, que era o Mello, aí com chegando de 50%, quase ali, bateu na trave para ser eleito em primeiro turno, né? Como é que você acha que deveria ser essa desconstrução para construir, né? O que você faria diferente nessa eleição agora? Uhum. Bom, na verdade, eu costumo dizer que mudar a sociedade ou ter um resultado político, né, que não é o convencional, inicia muito antes da eleição.
né? Então, inicia, como a gente sempre fala, com um trabalho de base, né? Da gente conversar com a população e entender, de fato, o que a população quer para Porto Alegre. Porque eu acho também que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de como fazer essa comunicação com as pessoas. Uma coisa é você chegar em determinado território e dizer, nós queremos isso e aquilo. Outra coisa é você sentar, conversar e dizer o que vocês querem. O que vocês acreditam que a política, o lugar da política ela pode ser, né? E eu acho que também essa eleição demonstrou também um aumento das abstenções. Então, foi uma eleição bastante apática, né? Quem ganhou não foi porque as pessoas se identificam com o projeto, mas também foi uma eleição da desesperança, né? As pessoas elas estão cada vez mais descrentes nas instituições públicas, descrentes como o voto pode mudar a vida delas, né? Então, a gente enfrenta aí vários desafios. Primeiro, de dizer por que a política é importante, como que a política atua na nossa vida. Então, isso também já é construir, né, para desconstruir uma ideia de uma política que é muito tradicional, que a gente sabe também que as pessoas muitas vezes não querem saber de política, porque também quem toma a política são sempre os mesmos, com sempre os mesmos métodos, né? Então, para você conseguir desconstruir isso, você também tem que mostrar que existe outra forma de fazer política, né? Que não é uma política chata, não precisa ser uma política somente institucional, mas, por exemplo, você participar de movimentos sociais, você participar de atos públicos, né, de várias outras atividades, inclusive culturais, também pode ser fazer política e também pode incidir no imaginário, né, do que é a participação política hoje no Brasil, assim, né? Então, acho que construir para desconstruir pode ser várias iniciativas, né? E eu acho que é isso, assim, desconstruir dogmas, né, e pensamentos retrógrados sobre o que é o político, né? Mariana, abrindo um pouco mais, além de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nessas últimas eleições, o PT teve 20 cidades com um prefeito eleito. E o PL, por exemplo, teve 37 vitórias. Que medidas... Tu falou sobre desmobilizar o discurso da extrema-direita, mas que medidas tu acha que podem ser feitas para mudar esse cenário? Uhum. Bom, eu acho que a primeira questão que a gente precisa ter nítido assim, é que a gente sempre teve no Brasil um fortalecimento dos setores conservadores. O PL ele representa a extrema-direita, mas sempre os partidos de direita sempre foram maioria, né, no parlamento. E com a chegada do PT, a gente consegue desmobilizar e também trazer, né, a bancada feminista de esquerda para os espaços de poder. Mas, ainda assim, não significa que eles não sejam, né, os detentores do poder político. Então, acho que essa é a primeira questão, assim, né? O PL ter eleito, né, como você disse, mais prefeitos em cidades, representa aí o quanto que o conservadorismo ele ainda é forte no nosso país, né, e também no Rio Grande do Sul, né, como tu trouxe. Mas acredito que uma forma de desmobilizar é justamente, né, combater essas ideologias conservadoras que ainda fazem parte do nosso Estado, né? Sobretudo, inclusive, sobre as minorias, sobre a participação, sobre qual é a contribuição, né, do povo negro e indígena, o que a gente fala quando a gente fala sobre direitos humanos, né? Eu acho que também tem uma ideia muito errada sobre o que é direitos humanos, né? Você ter saneamento básico também é direitos humanos, né? Você poder viver com segurança na cidade também é direitos humanos. Não é só sobre questões de identidades que também são importantes também serem desconstruídas na ideia das pessoas, que aí tem a bancada evangélica aí também contribuindo para uma visão conservadora que não agrega, porque não constrói uma sociedade como a nossa, que é formada por diversidade, né, culturais, étnicas, religiosas, né? Mas é um pouco disso, assim, né, de como que a gente precisa desmobilizar essas ideologias aí conservadoras, e isso eu acredito que ajuda a fazer a disputa sobre qual é um projeto de desenvolvimento urbano, né? Desenvolvimento da cidade, o que tipo de cidade a gente quer. Porque, sobretudo, não é sobre nomes, mas sobre projetos, né? Todo mundo representa um projeto. E, muitas vezes, as pessoas votam em nomes não
se dando conta também que aquela pessoa representa um projeto que vai defender uma política específica e que vai modificar aí a vida das pessoas de uma forma gigantesca, né? Então, eu acho que é sobre isso, disputar o que é a política, como que a política pode transformar a vida das pessoas e também combater. A gente tem, às vezes, uma ideia na política que é melhor você não falar sobre determinados temas polêmicos, né? Porque isso poderia não perder voto, enfim, deixar as coisas um pouco neutras. Mas eu sou uma das pessoas que discordo sobre isso. Eu acho que é justamente tocando nesses temas, fazendo a disputa, como a Maria do Rosário fez no programa de TV sobre o que é direitos humanos, porque ela também é uma candidata que sofreu muita fake news, que as pessoas rejeitam ela muito pela questão das fake news e não justamente de quem ela é. Né? E isso que faz também tu disputar a política, né? Disputar o pensamento das pessoas. Porque tu pode até perder no voto, mas tu ganha, né? Tu tem um ganho político, que é de disputar temas que, historicamente, né, estão colocados aí de forma errada. Isso aí, Mariana. Agora a gente tem uma pergunta do nosso colega Luiz. Luiz, por favor. Olá. Mariana, nessas últimas 2 falas, tu comentaste sobre a importância da participação e um pouco também sobre a cidade em si. Em 2021, tu e a Laura Cito lançaram um livro, E se as cidades fossem pensadas por mulheres. Então, eu queria que tu nos contasse um pouco sobre como seria essa visão e como essa visão pode realmente ajudar nesse panorama todo. Ah, que legal, adorei essa pergunta, adorei. Você sabe que eu nem sabia que o livro ainda estava sendo vendido, né? Mas agora eu vi que alguém marcou a gente numa publicação da Feira de Porto Alegre, né? E aí eu percebi que ainda as editoras estão vendendo, então eu fiquei bem feliz também, né? A gente está para lançar agora um novo livro que é sobre democracia e mulheres. Então fiquem atentos aí, no próximo ano a gente vai ter um livro também de como construir a cidade com as mulheres, né? Mas esse livro surgiu muito de uma perspectiva de que a academia ela precisa dialogar também com os setores políticos, né? Então a gente uniu ali pesquisadoras, né, militantes, ativistas de movimento para dizer que a gente precisa dessa unificação para pensar a cidade. Então, ali teve mulheres que, por exemplo, falaram sobre o que seria um projeto de segurança pública que tivesse as mulheres como atores centrais, né, que daí juntasse direitos humanos, né, e também políticas de segurança, como que seria essa unificação, assim. Teve mulheres que trouxeram sobre como seria uma economia feminista, né, trazendo o olhar das mulheres. Outras enfatizavam mais sobre políticas públicas LGBT também, que não são questões que devem ficar secundarizadas quando a gente fala de como construir a cidade, né? Então, na verdade, essa coletânea era mais para ser também um instrumento de luta política, né? De como a cidade pode ser um outro lugar, né? Que as pessoas se sintam pertencidas, assim, porque se a gente for ver, historicamente, a cidade também foi construída pelos homens para os homens, né? Não é à toa que eles se sentem à vontade nos espaços públicos e que nós, mulheres, muitas vezes temos dificuldade, inclusive, de falar no espaço público, né? Isso não é uma questão comum, na verdade, isso é uma questão construída, porque a cidade sempre foi construída para as mulheres terem medo, né? Quando a gente está caminhando pela rua e é uma rua escura, né, e a gente vê outra mulher, a gente já fica um pouco mais segura. Mas se a gente está sozinha, a gente vê um homem na rua, a gente já se sente mais insegura. Então, como que essa estética também, né, que ela foi construída de forma masculina, ela também pode ser feminina, né? Eu fiz doutorado de sanduíche um tempo fora, e aí eu lembro que eu fui para Nova York, e aí tinha vários prédios que tinha várias escadinhas, assim, né? Do lado tipo assim, prédios, e daí tinha umas escadinhas descendo em todos os prédios. Eu fiquei pensando, como assim? Pra que essa escada aqui, né? Tipo, para que uma segunda entrada? E aí depois uma amiga minha falou que aquilo ali surgiu a partir do movimento feminista para ser também uma saída alternativa caso a mulher sofresse algum tipo de violência doméstica, né? Porque teve na Data Internacional das Mulheres, né, várias mulheres foram queimadas, enfim, massacradas, e aí a ideia era que também elas pudessem ter uma alternativa. Então, pensar esse urbanismo feminista, né, pensar como a gente pode trazer esses elementos, trazendo uma cidade mais segura e ao mesmo tempo que tu se sinta pertencido, né, surgiu esse livro, assim, né? Então, um pouco dessa perspectiva.
Muito curioso isso que tu fala das escadas, né? Eu particularmente pensava que era uma saída alternativa de incêndio, né? Caso acontecesse algum sinistro, alguma situação complicada dentro do apartamento, né? Interessante saber disso e a gente vê como a gente vê esse cenário de dificuldade de diálogo, né, em âmbito nacional, não só em Porto Alegre, né? A própria Maria do Rosário, ela enfrentou várias questões ao longo da campanha, né? Agora a gente tem uma pergunta aqui da nossa colega Thaís para ti. Thaís, por favor. Bom, Mari, além do teu livro, tu tem algumas notícias e reportagens publicadas em portais, né? E eu queria te perguntar como essa tua trajetória como escritora influencia e reflete na tua vida política. Bom, obrigada pela pergunta, assim, né? Eu acho que a primeira questão é de entender a escrita como uma resistência, né? E compreendendo que muitos anos atrás a gente não podia escrever sobre o que a gente sente, sobre o que a gente acredita, né? Muitas mulheres negras sofreram um silenciamento histórico, então escrever é rejeitar o silêncio, né? Como a Chimamanda nos diz, assim. Então, acho que, primeiramente, vem nesse sentido político de escrever como forma de resistência às experiências, né, as minhas experiências, as experiências de mulheres negras. Academicamente, né, as feministas, mulheres negras, né, feministas negras, trazem muito essa ideia de que as experiências das mulheres não são experiências pessoais, elas são, sobretudo, experiências científicas, né? Elas são experiências coletivas que devem ser levadas em conta pelo meio acadêmico, né? Então, eu acho que vem muito nessa perspectiva da minha trajetória enquanto uma mulher negra da periferia, né, ser traduzida também em teoria e também ser traduzida como uma ferramenta de mudança da sociedade, assim, né? Eu acho que vem muito nessa perspectiva. Eu também já atuei num portal de gênero, né, do IG, como jornalista, como repórter. Então, eu entrevistei a Conceição Evaristo, eu entrevistei a Aniele Franco, né? Pude também, nesse momento, também trazer assim, um pouco do que eu acredito que deve ser assim, né, os portais de notícias, e, ao mesmo tempo, também trazendo a experiência dessas mulheres. Assim, né? Eu acho que é um pouco disso também que tu deve ter encontrado ali. Mas eu acho que eu te diria isso, assim, né, de entender a escrita como uma resistência e de poder dar voz também para quem não tem voz. Porque a gente também não pode achar que, por exemplo, eu, por ser uma mulher negra e poder falar sobre o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu quero, que outras mulheres negras também conseguem fazer isso hoje, né? Não é a realidade, né? Então, talvez a gente dando voz e também mostrando que a gente pode estar onde a gente está, né, também pode influenciar que outras mulheres negras também se sintam empoderadas para também ocupar esses lugares, assim, né? Então, um pouquinho disso. Agora a gente tem uma pergunta da nossa colega Júlia. Júlia, por gentileza. Bom dia, Mari. Algumas perguntas atrás, tu falou do problema de votar em nomes sem considerar as propostas por trás daquele nome, muitas vezes. Mas, utopicamente, se tu pudesse indicar um nome da política atual, com todos os seus ideais, com tudo que vem por trás, para ocupar o cargo de presidência do Brasil, quem seria? Ai, deixa eu pensar. Bom, tem uma política, mas eu acho que, por conta da idade também, do momento, assim, né, de vida que está, que eu acho que não viria, que é a Benedita da Silva. Eu acho muito interessante, assim, a história dela, né, como política, como mulher negra, porque naquela época era bem difícil, né, chegar onde ela chegou. Então, eu diria ela, assim. Deixa eu pensar quem mais. Eu estou no momento agora de pensar nomes negros já para a presidência, né? Para a gente avançar, assim. Mas eu acho que tem a Vilma Reis também, que é uma política, né, uma teórica bem reconhecida nas ciências sociais da Bahia, né? Eu acho que ela seria um nome incrível também. Aqui também nós temos representações muito incríveis com a chegada da bancada negra, né? A gente tem a Laura Cito, como ela mencionou ali, que eu convivo mais diretamente. Também é uma mulher negra bastante qualificada, né? Seria muito interessante e importante para o nosso Estado também ter representações políticas, né, a nível nacional, assim. Mas, enfim, diria esses nomes,
pensando a questão de ser mulheres negras, assim, né? Juntando gênero com raça mesmo. Perfeição, Mari. A gente está quase se encaminhando para o final, mas antes a gente ainda tem 2 perguntas, tá? Né, a gente vai ver, inclusive, se vocês quiserem perguntar, vocês já me sinalizem aqui, né? Porque quem está escutando a gente não está vendo o que está acontecendo aqui, né? Então, mas a gente está sempre atento, tá? A gente tem a Lauren para fazer uma pergunta aqui para ti. Lauren. Prazer, Mariana. Eu vou te perguntar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, saindo mais desse quesito político. Como tudo iniciou? Quais foram as causas de tu ter começado em projetos sociais e na luta feminista? Ai, que legal. Obrigada pela pergunta. Então, eu comecei a participar de movimentos de juventude político muito cedo, assim, né? Eu comecei ali aos 13 anos, eu já participava de acampamentos, de formações feministas, e aquilo ali foi despertando o meu pensamento crítico, assim. Eu sou natural de Cachoeira do Sul, e quando a gente fala a nível de interior do estado, é muito difícil ainda alguns debates, né, chegarem. Então, naquela época ali, eu tenho 29 anos, imagina, quando eu tinha 14 anos, as coisas ainda eram um pouco mais complicadas. Então, em Cachoeira do Sul, comecei a participar dessas atividades da Pastoral da Juventude, da Pastoral da Igreja ali, né, de movimentos políticos. E eu também acho que a trajetória da minha mãe, assim, quando eu era pequenininha mesmo, a gente já vinha para assembleias em Porto Alegre pelo CEPERS. Então, eu via aquelas pessoas reivindicando seus direitos e eu começava a achar aquilo interessante, né? Quando eu pensei em começar nas relações internacionais, eu pensei muito sobre ter um papel social, né? Trabalhar com algo com impacto social, né? Que trouxesse a minha militância e, ao mesmo tempo, que tivesse um trabalho profissional, assim, né? Então, comecei muito pela questão das ONGs, muito pelo papel social que a RI pode ter, né? Ainda que a gente não tenha esse debate muito bem elaborado aqui a nível de Brasil, né? Dentro da nossa área, mas eu entendia que era um papel que poderia ser realizado, né? E aí, quando eu cheguei na RI, eu percebi, fiquei um pouco desapontada por alguns debates não entrarem. Por exemplo, eu queria discutir racismo, né? E a gente não discutia racismo, né? A gente não discutia conferências internacionais contra o racismo. Era muito difícil ter alguém para orientar sobre esse tema. Então, algumas coisas começaram a me incomodar. A partir dali, eu participava de vários debates de ações afirmativas. Comecei a tentar introduzir nessa categoria esse tema dentro da minha área. Aí eu resolvi ir para o mestrado. Aí, no mestrado, na graduação, eu estudava a integração latino-americana, que eu também acho que é um tema fundamental, né, de ser estudado. E aí, depois, no mestrado, eu consegui, então, ampliar minha agenda de pesquisa, e daí eu fui estudar pós-colonialismo, raça e racismo na RI. Então, depois do mestrado, me formei ali. Na verdade, eu fiz um estudo comparado entre Brasil e Colômbia em ações afirmativas. E aí, depois, passei aqui no doutorado na ciência política, e hoje eu estudo a raça como uma categoria política na disciplina de ciência política. Então, é uma pesquisa bem teórica, porque também há uma invisibilização sobre esses estudos, e também como raça deve ser central para entender, né, o contexto político do Brasil. Então, eu trago a raça, problematizo como que foi criado, enfim, construído o campo, e aí depois, né, apresento autores negros e categorias negras para pensar sobre o político no Brasil, né? Então, minha trajetória profissional, acho que girou mais, até esse primeiro momento, assim, né, muito da questão da minha militância com a academia, né? Hoje eu também sou assessora política, então, como eu sempre trabalhei com política também, dentro de projetos, né, hoje eu estou mais direcionada para a área política, assim, também, né? Mas não acho que as coisas são separadas, porque eu sempre vejo que, independente do espaço que a gente estiver, a gente sempre traz a nossa teoria, a gente sempre traz a nossa prática, a gente sempre traz a nossa experiência, né? Agora a gente tem uma última pergunta, que é a da Antônia. Tá? Antônia, a gente está quase estourado aí, então a gente confia em ti, Antônia. Oi, Mari. Tu tem uma trajetória muito linda em toda a tua luta, militância, ativismo. Tu fala sobre a indicação de lideranças negras e femininas na política. Então, eu queria saber
como tu enxerga a posição da mulher negra na política brasileira em 2024, o espaço que ela ocupa? Ótimo. Obrigada pela pergunta. Eu acho que nós avançamos bastante, né, nesse cenário da questão da mulher negra na política. Ainda precisamos avançar mais, nós conquistamos cotas partidárias, nós conquistamos o debate do por que é importante mulheres negras estarem na política. Então, hoje, o eleitor ele consegue também votar dentro dessa perspectiva, e eu acredito que, de fato, é um avanço. Né? Mas, ainda assim, as mulheres negras elas enfrentam um conjunto de desafios para chegar, né, como candidatas políticas de um partido competitivo. Né? Porque a gente sabe que a mulher, né, normalmente, ela tem tanto trabalho doméstico, né, a mulher que geralmente é vista para cuidar do seu lar, mas também para cuidar dessa família. Né? A gente sabe também que os partidos eles também têm muitas discriminações, né, no seu interior, então é muito difícil uma mulher negra ela conduzir uma trajetória até chegar a ser liderança de um partido político, né, e conseguir ter uma campanha de fato competitiva. Porque uma coisa é também você ter uma candidata, ser candidata sendo mulher negra. Outra coisa é você também ter um projeto forte, com pessoas de fato, né, te apoiando, né, para que você tenha possibilidade de eleição. Né? Então, toda essa trajetória aí, que é de discriminação, que é de misoginia, que é de, muitas vezes, você não poder parar para fazer a política, né? Porque hoje quem consegue militar também não é todo mundo. Né? O natural é as pessoas trabalharem mais de 8 horas por dia. Então, qual horário que você consegue militar e participar das atividades do partido? Né? E outra também que a política ela é um espaço extremamente hostil para mulheres negras. Né? É muito difícil você ocupar esse lugar, porque também a lógica ela é uma lógica muito masculina, que é justamente um espaço que a gente não se sente confortável. Né? Porque a forma de você falar é uma performance masculina. Porque a forma de você se comportar também, você acaba tendo que alterar um pouco da sua identidade para poder caber naquele lugar. Né? Porque a forma com que muitas vezes você traz outras perspectivas que são as perspectivas afrocentradas ou perspectivas de vidas que são distintas da política tradicional, que também não é aceita. Né? Então, você acaba tendo que se modular lá dentro, e é muito difícil. Por si só, já é uma violência. Né? Então, eu acredito que todos esses entraves assim, é o que ainda hoje faz com que a gente não tenha mais mulheres negras nos espaços de poder, né, da política. Perfeito, Mariana. A gente já está encerrando agora, então eu queria muito te agradecer pela tua presença aqui hoje com a gente, tá, nessa manhã. Lembrando que a gente está aqui com um programa pela disciplina de Fundamentos da Entrevista Jornalística, sob a coordenação do professor Serra Hagen. Mariana, novamente, muito obrigado. Ela, acadêmica, escritora, vice-presidente do PT de Porto Alegre. Muito obrigado a todos e até a próxima.